Na Era do Espírito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá AM 1420. Eu me chamo Sônia Maria Campos e vou apresentar o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Nosso tema de hoje é Jesus como terapeuta das nossas vidas. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra do Pentateuco kardeciano, na sua totalidade, mostra, em todos os seus capítulos, a atuação de Jesus como terapeuta das nossas almas. Nós sabemos que dos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas, que são os evangelhos sinópticos, e João, o único que é um pouco diferente, eles tratam esses evangelhos de 5 tópicos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras usadas como fundamentos de dogmas da igreja e o ensino moral. E é justamente no ensino moral deixado por Jesus que foi elaborado o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vemos passo a passo nos capítulos do Evangelho como é a atuação de Jesus como nosso grande médico. No primeiro capítulo, ele diz: não vim destruir a lei. Fazia aí menção às 3 revelações. A revelação de Moisés, que está lá no Antigo Testamento, principalmente nos 5 livros da Torá, Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A segunda revelação, o Cristo. E a terceira revelação, o Espiritismo. Sendo que das 3, a mais importante é a que o próprio Cristo nos trouxe. O primeiro contato com as verdades do mundo espiritual, do Deus único, Pai Criador, estão na síntese apresentada por Moisés. Jesus exemplifica o amor de Deus. O Espiritismo nos esclarece sobre esses tópicos. No segundo capítulo, meu reino não é deste mundo. A realeza de Jesus é inconteste. A superioridade moral dele sobre todos os seus contemporâneos, até hoje, o tipo mais perfeito que habitou entre nós, é o que diz a questão 625 do Livro dos Espíritos, é inconteste. Quando ele diz que meu reino não é deste mundo, ele não falava de local, mas sim em tempo. Pois tempo e espaço, segundo o livro A Gênese, codificado por Kardec, são planos de expressão da nossa realidade. Tempo e espaço são criados por Deus para que o homem se localize em termos da sua própria evolução. E ao dizer que o reino não era deste mundo, ele se reportava a um tempo futuro em que nós estejamos na angelitude, muito próximos de Deus. Disse também: há muitas moradas na casa do meu pai. Falava aí da pluralidade dos mundos habitados, dos tipos de mundo e de sua progressão, conforme está explicado no Livro dos Espíritos. No capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ora, aí nós temos uma explicação inicial da reencarnação como uma necessidade evolutiva, que tem como objetivo melhorar a humanidade. Capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. A explicação do Evangelho segundo o Espiritismo aponta as causas que são anteriores e as causas atuais das aflições humanas. O esquecimento do passado, a felicidade que não é deste mundo. No Cristo Consolador, capítulo 6, ele informa que seu jugo é leve, ou seja, o nosso dever para com a criação é um dever de amor. Se nós ficarmos adstritos às leis morais, às leis divinas, nós seremos mais felizes. Então, todo sofrimento nós sabemos que passa a ser circunstancial, temporário. Eventualmente, o nosso corpo sofre agruras, mas o nosso espírito é imortal. No capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. E aí se referia aos humildes de espírito, aqueles que não têm orgulho, que apresentam humildade e simplicidade no seu coração. Porque para absorver as verdades divinas, nós precisamos ser mais humildes, reconhecer a grandeza de Deus e a nossa infinitesimal inferioridade. No capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro o coração, dizendo que a pureza da alma, como nas criancinhas, é a verdadeira pureza, é aquilo que se espera. Quando nós passarmos a viver esperando o melhor da vida, o melhor em tudo e em todos, a nossa convivência será também mais pacífica. No capítulo 9, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, em decorrência do interior, elogiando assim a afabilidade de caráter, a doçura, paciência, a obediência, resignação, resiliência. No capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos.
e enaltece aí o exercício do perdão. Capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. Áurea, o mandamento maior da caridade. Jesus disse: façais aos outros somente aquilo que gostarias que fosse feito a vós. É a regra áurea. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Amar o inimigo não no sentido de confraternizar com ele, festejar com ele, mas de até orar por eles. Os nossos inimigos, os que nós julgamos nossos devedores de hoje, muitas vezes são credores do nosso passado. Muitas vezes expressam agora, conosco, a má vontade com que os tratamos outrora. Então nós precisamos partir do princípio que estamos todos juntos em caminho evolutivo e que não desejamos ser inimigos de mais ninguém. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Aí o Evangelho nos explica a caridade moral, a caridade material, os infortúnios ocultos que nos devem levar a procurar auxiliar os outros antes mesmo que eles nos peçam. O capítulo 14. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Trata da parentela corpórea, da parentela espiritual, dos laços de família e da gratidão inarredável que nós precisamos exercer com os nossos pais. Ainda que não consigamos expressar na totalidade o afeto, devemos ser gratos, porque os nossos pais biológicos são o passaporte para a entrada na atual reencarnação. No capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Aqui o Evangelho aponta que caridade e humildade são os antídotos do egoísmo e do orgulho. Sendo egoísmo e orgulho as maiores chagas da humanidade, a nossa cura trazida por esse terapeuta divino são justamente a prática da caridade e da humildade. No capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, ou seja, é preciso escolher. A fé é uma escolha, a prática do bem é uma escolha, a caridade é uma escolha, honrar pai e mãe contra todas as adversidades são também uma escolha. Erigir uma família, multiplicar os valores que o Cristo nos trouxe, tudo isso é escolha. Então, já que não podemos servir a Mamon, vamos servir a Deus. O capítulo 17, sede perfeitos. Aqui, um lembrete de que o ser integral e o homem no mundo tem por objetivo a busca da perfeição, da angelitude. Muitos são chamados, poucos os escolhidos, a porta é estreita, muito se pedirá a quem muito recebeu. Daí a importância da gente exercer a nossa gratidão. A fé transporta montanhas. Disse Jesus que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, ela moveria as montanhas. Kardec diz que fé inabalável é somente a que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Os trabalhadores da última hora somos nós, espíritas. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, não vamos apagar a luz, vamos disseminá-la. Afinal de contas, divulgar a doutrina espírita é a maior caridade que se pode fazer com ela. Buscai e achareis. Ajuda-te, que o céu te ajudará. O exercício da prece, o mecanismo mais eficaz para nós pedirmos, agradecermos, glorificarmos a Deus. É o mesmo que está em pedir e obtereis. E dai de graça o que de graça recebeste. A mediunidade é um dom santo, não pode ser mercantilizada, cobrada. E agora, para encerrar, um trecho do Evangelho de Mateus, em que Jesus, estando à mesa, em casa de um homem, vieram aí muitos publicanos, gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos: por que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico, pois nós já sabemos que ele é o verdadeiro médico do nosso espírito. Então vamos orar mais, vamos aproveitar do mecanismo, dessa ferramenta maravilhosa que se chama Evangelho no Lar, para nos aproximarmos do nosso médico maior e obtermos com ele os remédios necessários à saúde do nosso coração. Na Era do Espírito.